2026. 50 anos da TV Liberal. Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda ao JL2. Obrigada pela companhia nesta sexta-feira, 10 de abril. Veja agora os destaques desta edição. Uma operação da Polícia Federal investiga a atividade ilegal de garimpos dentro da terra indígena Caiapó, no sudeste do Pará. A polícia recaptura mais um detento do grupo de 14 presos que fugiu no início da semana da Central de Custódia Provisória de Santa Isabel. Em Parauapebas, um homem é preso com uma faca ao tentar invadir o hospital onde estava a companheira, vítima de violência doméstica. E no esporte, o Paysandu leva uma goleada histórica do Amazonas na Copa Norte. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no JL2. Fique com a gente. Operação contra garimpo ilegal avança no sudeste paraense e cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 cidades. A investigação envolve um rio que corta a terra indígena Caiapó. A repórter Yolanda Borges tem mais informações. Yolanda, boa noite. O que os agentes apreenderam e destruíram durante esta ação? Boa noite, Jalili, e a todos que nos acompanham. Pois é, apreenderam aí equipamentos, inutilizaram também estruturas e maquinários utilizados aí na operação ilegal, além da apreensão de documentos, celulares e também bloqueio de bens. Só lembrando que essa é a 5ª fase da Operação Rio Fresco, com ações de combate à exploração ilegal de garimpo no leito e nas margens do rio que corta a terra indígena Caiapó. Com essa exploração ilegal, eram lançados ali nessa área rejeitos de garimpo, como mercúrio também, o que causa danos irreparáveis aos ecossistemas daquela área, além de riscos à saúde humana. A operação iniciou em abril do ano passado e várias ações já aconteceram de lá para cá. Nas fases iniciais, a Polícia Federal, já havia também apreendido outros documentos, assim como também inutilizado maquinários e também estruturas. E agora, nessa 5ª fase, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nos municípios de Redenção, Cumaru do Norte e também em Banac. Também, ainda durante essa operação Rio Fresco, foram aí foi identificado e um preso que estava foragido da justiça pelo crime de homicídio com indícios de ligação ao grupo investigado. Nessa fase atual da operação, todos os investigados poderão responder por crimes ambientais, por usurpação de bens da União, por associação criminosa armada e por invasão de terras públicas sem prejuízo e outros delitos, também como lavagem de dinheiro e organização criminosa. São várias ações que ocorreram ali naquela região em uma operação que iniciou em abril do ano passado e agora apresenta aí mais uma vez a utilização de equipamentos e estruturas que eram utilizados aí durante essa exploração ilegal de garimpo ali no rio que corta a terra indígena Caiapó, gerando aí uma série de danos irreparáveis. Jalília. Obrigada pelas informações, Yolanda. A Polícia Federal também realizou a 2ª fase da Operação Patronos, que investiga fraudes em benefícios da Previdência Social destinados aos moradores de Marabá e região. Esta 2ª etapa também ocorreu no município de Buritipucu, no estado do Maranhão. De acordo com a Polícia Federal, foram identificados mais de 1.000 processos judiciais com indícios de irregularidades. As investigações indicam a atuação de advogados e de intermediários em ações previdenciárias com uso de documentação falsa. Nesta fase, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão para a coleta de dispositivos eletrônicos e documentos. Os investigados devem responder por estelionato previdenciário, falsidade ideológica e associação criminosa. A Polícia Militar conseguiu recapturar em Outeiro mais um detento do grupo de 14 presos que fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Isabel,
na região metropolitana no início da semana. Agora já são 6 presos recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário. O fugitivo foi localizado na madrugada de hoje em uma área de mata no distrito de Outeiro, em Belém. Depois de ser preso, ele foi levado para a seccional de Icoaraci. Ontem, outro foragido de 35 anos também foi recapturado pela Polícia Militar em Benevides, na região metropolitana. O preso foi levado para a delegacia da cidade e depois transferido de volta ao sistema prisional. Os 14 presos fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Isabel na madrugada da última segunda-feira, dia 6. Eles escavaram um túnel que passava por baixo do muro e conseguiram acessar o lado de fora da penitenciária. Câmeras de segurança registraram os detentos caminhando pelas ruas da Vila Ferreira Pena, vizinha ao presídio. Até agora, 6 detentos foram recapturados e retornaram ao sistema penitenciário. A PM segue as buscas para localizar os outros 8 presos que continuam foragidos. A Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de envolvimento no assassinato de um jovem de 20 anos no início do mês passado em Parauapebas. Segundo a polícia, a morte está ligada com a disputa entre facções criminosas. A operação aconteceu em diversos pontos de Parauapebas, como os bairros dos Minérios e Vila Rica, além da unidade de custódia e ressocialização do município. Segundo a Polícia Civil, a ação é resultado de uma investigação que começou ainda no início do mês passado, depois do desaparecimento e morte do jovem Adriel Ribeiro dos Santos, de 20 anos de idade. As investigações apontaram que ele foi sequestrado e executado por integrantes de um grupo criminoso. O caso, segundo a polícia, está diretamente ligado à disputa entre facções que atuam na região. Com essas novas prisões, sobe para 15 o número de pessoas presas ou apreendidas por envolvimento no crime entre adultos e adolescentes. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Também em Parauapebas, um homem foi preso hoje depois de tentar invadir o hospital municipal armado com uma faca. Segundo a polícia, ele pretendia chegar até a companheira, que tinha sido vítima de violência doméstica, e buscou socorro na unidade de saúde. O homem foi identificado como Mike de Lima Albuquerque e foi detido por agentes da Guarda Municipal. Ele foi interceptado quando tentava fugir em uma motocicleta. A vítima relatou à polícia ter sido mantida em cárcere privado e agredida durante horas. Ela também informou que está grávida e que foi ameaçada com uma arma de fogo pelo companheiro. O acusado foi levado para a delegacia e está à disposição da Justiça. As ciclofaixas foram criadas para garantir a segurança dos ciclistas, reduzir acidentes de trânsito e promover a mobilidade nas cidades. Mas olha, aqui em Belém, quem anda de bicicleta é obrigado a dividir o espaço com todo mundo e muitas vezes tem que adivinhar onde estão as faixas. Talvez não dê nem para perceber, mas esses veículos estão na ciclofaixa. Com a sinalização praticamente apagada, fica confuso trafegar em vários pontos da travessa Teófilo Conduru, em Canudos. É meio difícil. Por que está difícil? Está muito apagado. E bem mais perigoso para os ciclistas, que ficam sem espaço. Está apagado, né? Fica difícil a gente ver a ciclovia, como é que a gente vai dobrar, como é que a gente vai, entendeu? Ficar na reta com os carros, tem que olhar os carros também, tudinho. É muito carro, fica, aí fui ultrapassar e caí a bicicleta aí. O carro te bateu? Foi. Outro problema é o uso da ciclofaixa como estacionamento, como essa moto, que pertence ao dono de uma venda de comida. Por que você parou ali? Tá, porque eu trabalho aqui, né, e eu parei para poder deixar as compras aqui, mas geralmente eu deixo do outro lado. Mas a gente já está aqui há algum tempo e essa moto já está aí também há um tempo. Porque eu ainda não saí, ainda estou terminando de fazer as coisas aqui para poder estacionar do outro lado. Mas você acha que não atrapalha? Atrapalha um pouco, né, mas isso daí é a minha rotina, né, eu reconheço que estou errado, né, assumo o meu erro. Você faz isso todo dia, então? Todo dia. Já recebeu alguma multa? Não. Até o caminhão de lixo parado em cima da ciclofaixa. Estacionar na ciclofaixa é errado, mesmo que seja rapidinho. O senhor estacionou sua moto aqui na ciclofaixa por quê? Porque assim, porque eu vim só pegar uma encomenda aqui rapidinho.
Mas você não sabe que é proibido, que é só pra bicicleta? Eu sei, mas eu parei rápido porque não tinha onde parar do outro lado aqui, ó. Não tem onde parar aqui, eu parei aqui rapidinho, que nem essa daí tá. Você acha que você não atrapalha? Atrapalha muito, eu tenho certeza, eu tô ciente disso que eu tô errado. O pedestre também se arrisca e vai andar no meio da ciclofaixa, mesmo tendo a opção da calçada. E o ciclista que precisa passar por aqui? Não, mas eles não batem assim, eles desviam. Mas a senhora acha isso seguro? Não, não é seguro, eu sei. Mas é meio arriscado, mas a gente passa. O certo mesmo era ir passar ali no sinal. São pequenas decisões que parecem sem importância, mas colocam em risco quem de fato tem o direito a este espaço, o ciclista. Uma vez o carro me bateu aqui, foi me levar para o meio da rua ali, que fiquei toda roxa. Eu saí da bicicleta com medo de me atropelar, né? Ciclofaixa existe para proteger. Agora, quando vira atalho para carro, moto, perde a função, que é de salvar vidas. O que falta aí, a gente viu na reportagem, não é nem estrutura, é falta de respeito mesmo. Sobre a situação da ciclofaixa, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém diz que aguarda um processo de revitalização para que seja possível reforçar a sinalização no local entre a Rua dos Mundurucus e a Avenida Conselheiro Furtado. Ainda segundo a Segbel, os agentes seguem atuando para coibir o uso irregular da faixa exclusiva. Sobre o caminhão da limpeza urbana, que estava em cima da ciclofaixa, a Ciclos Amazônia disse que não compactua com qualquer conduta que desrespeite as normas de trânsito ou coloque em risco a segurança da população. A empresa informou também que esse caso será apurado internamente e as medidas cabíveis serão adotadas. Assim esperamos. E não deixe de participar do JL2 com a gente. Comente as notícias do dia e mande para o nosso WhatsApp. O número é o 9943-0001. Se preferir, aponte a câmera do celular para o QR Code. Estamos esperando a sua mensagem e participação. Em Monte Alegre, no Baixo Amazonas, a cheia do rio Gurupatuba já preocupa os moradores. O nível é de alerta. Já virou rotina. Todos os anos, Dona Angelita enfrenta problemas com a subida do rio Gurupatuba. A casa dela fica no bairro Curitanfã e todos os anos é atingido pela cheia. Esse ano vai crescer mais a água, agora que está crescendo. Então a gente pede até a Deus que não cresça tanto, porque a gente tem dificuldade. Quando chega, passa os barcos, transporte aí, a água vem para cima do assoalho, né, molha tudo. Aí a gente fica rodado aí aqui nesse rio aqui. A Defesa Civil monitora esse aumento no volume e dialoga com as comunidades sobre os impactos. Sempre tem as comunidades da costa do Amazonas que são muito afetadas, principalmente os igarapés, e também a comunidade de Sapucaia também, né, que já teve alguns problemas como o fenômeno de terra caídas. Inclusive a gente tem uma família lá que se encontra em uma situação de risco, que a casa praticamente já está bem na beira, pode a qualquer momento chegar a desabar. A família já foi retirada, ela está dormindo na casa de parentes lá, então a gente está fazendo esse monitoramento. A previsão indica mais chuvas ao longo deste mês de abril, o que pode contribuir para o aumento no volume do rio. Isso pode afetar ainda mais os moradores. A Defesa Civil orienta, principalmente, famílias que vivem em áreas de risco. Essas famílias que residem, né, em situação de área de risco, que possam entrar em contato com a Defesa Civil, pois o município já decretou situação de emergência, está aguardando, né, a ajuda do governo federal, e essas famílias que se encontram, né, que vão ser afetadas, novas famílias que podem ser afetadas, têm que procurar a Defesa Civil para que quando chegar o benefício, essas famílias sejam beneficiadas. Concluir os estudos é um desafio na vida de muitas mulheres que vivem em áreas ribeirinhas, na região oeste do estado. Mas um projeto transformou a vida de 40 estudantes que receberam o diploma de conclusão da educação básica. Um desfile rumo ao reconhecimento. Mulheres que chegaram até aqui enfrentando tantos desafios. Dona Delma é pescadora, tem 49 anos. Agora conseguiu conquistar o tão sonhado diploma. Só tenho que dizer que é uma gratidão a Deus, né? Porque eu há 30 anos tinha deixado de estudar. Então nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia chegar aqui onde eu estou. A filha dela também concluiu os estudos. Eu parei há 6 anos de estudar. Achei que não ia mais continuar, mas graças a Deus valeu essa oportunidade. E a gente foi de braços abertos, eu, minha mãe e minha tia. E agora estamos aqui concluindo.
concluir essa etapa é parte de uma iniciativa ainda maior. O projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras atende mulheres que enfrentam barreiras históricas de acesso ao ensino. São mulheres ribeirinhas ou da zona urbana que tiveram vários desafios para conseguir o seu ensino médio, muitas a partir dos 60 anos, e hoje a gente está realizando sonhos. A formatura também é um estímulo à independência e ao protagonismo das mulheres. Então, através disso, como elas não tinham ensino médio, isso dificultava tanto numa entrevista de emprego, qualquer ambiente que fosse para fazer um curso numa faculdade. Então, hoje em dia, com o ensino médio, elas podem já se qualificaram, né? Pode estar sonhando agora entrar numa faculdade, que agora com certeza está bem mais próximo. Sonhos que vão se multiplicando por municípios do oeste do Pará. A iniciativa vai estimular a formação por meio do EJA em outras cidades. É um sonho das nossas companheiras mulheres que estão lá na comunidade, no interior, no ribeirinho. Então, para nós, é muita gratidão de ter essas mulheres e elas chegarem no patamar que elas chegaram hoje. E tudo acaba como deveria, em festa. Choros com sorrisos, né? Outras enfrentando um rio muito cheio. Mas o importante é que hoje nós estamos aqui, né? Lutamos e conseguimos, né, esta vitória muito grande. A seguir, povos originários de 40 aldeias se unem nas comemorações do aniversário do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. E no esporte, 7-0. Essa foi a goleada histórica que o Paysandu levou na Copa Norte. Vamos às ruas dar uma olhadinha no trânsito. Você vê imagens ao vivo da Avenida Nazaré com a travessa Quintino Bocaiúva. Movimentação tranquila. 7h20. Eu volto já, continue com a gente. A chegada de povos originários de 40 aldeias marcou o início das comemorações pelos 64 anos de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A história do município tem forte influência indígena. Cerca de 1.000 indígenas de aproximadamente 40 aldeias da etnia Caiapó desembarcaram em São Félix do Xingu pelos rios Fresco e Xingu. A chegada foi marcada por dança, cores vibrantes e um forte sentimento de identidade. Um momento de reencontro entre povos, culturas e gerações. E hoje estamos aqui, né, para mostrar a nossa cultura. E eu estou aqui, né, vendo indígena chegando. Eu gostei das pinturas, da entrada deles. A presença dos povos originários abre oficialmente o aniversário do município, que celebra 64 anos. A iniciativa reforça o papel fundamental das comunidades indígenas na construção da história local. E a programação segue até domingo com atividades esportivas, concurso de Miss e diversas apresentações culturais. São Félix do Xingu é um dos maiores municípios do Brasil em extensão territorial, com cerca de 84 mil quilômetros quadrados. Desse total, aproximadamente 65% é composto por terras indígenas, o que reforça a forte presença e influência desses povos na região. A população, né, assim, em si veio, né, para receber eles, e o que mais me chamou a atenção foi a chegada deles. O que mais me emociona é a chegada. Eu gostei muito, achei muito legal, achei interessante, achei muito bonitinho os bichos entrando, os outros segurando os bichos, os papagaios, os macaquinhos. A programação de aniversário continua agora à noite no calçadão da Orla de São Félix do Xingu, com vários shows e apresentações culturais. O projeto Mais Música do Museu das Amazônias promoveu Ritmos da Floresta e reuniu hoje, em Belém, artistas de comunidades tradicionais.
No centro do palco do Museu das Amazônias, uma DJ indígena mostra para o público técnicas de música eletrônica. Já são 10 anos de uma carreira iniciada na comunidade Rio Caracuru, região do Baixo Tocantins. Rio Caracuru, em Oeiras do Pará, no Baixo Tocantins, e lá a gente tinha muito contato com a música também, então assim, desde a infância isso foi se aperfeiçoando dentro da minha vida, e eu fui, mesmo com dificuldade, mesmo com as pessoas dizendo que o palco não era o meu lugar, ou que uma menina da periferia, ou que uma mulher indígena, aquilo não era um espaço para ela, que não era um lugar para ela, eu falei, não, é o meu lugar, porque eu tenho chamado, eu tenho o dom e eu vou correr atrás disso. Para os irmãos Pablo e Tâmila, a oportunidade de aprender mais sobre música eletrônica. Eu gosto muito de música eletrônica, então frequento muito esses ambientes. Então acho muito interessante saber como é que funciona a dinâmica do DJ, como é que ele faz o setlist, como ele monta, ele faz a preparação, né? Eu achei maravilhoso, sabe? E eu cresci estando perto de música. O meu pai, ele sempre sonhou ser DJ, então eu sempre estive perto. É a sonoridade da maior floresta tropical do mundo, sendo destaque do Mais Música, projeto do Museu das Amazônias, onde sons ancestrais e contemporâneos marcam a programação musical do mês de abril. Neste mês, a programação homenageia comunidades tradicionais da Amazônia. O principal objetivo é levar para o público músicas e atividades que demonstrem a identidade e a resistência dos povos da floresta. Todos os meses a gente tem um tema central. Esse mês de abril o tema é sabedorias tradicionais. E aí a gente desdobra essas programações relacionadas a esse tema. Então, Mais Música desse mês, a gente tem artistas dos povos originários, para as pessoas curtirem e aprenderem mais sobre a nossa cultura. A programação musical está acontecendo neste momento na área externa do Museu das Amazônias, no Complexo Porto Futuro, e a entrada é de graça. E mais de 120 artistas estão reunidos na exposição Trajetórias Arte Contemporânea Paraense. As obras mostram a trajetória das artes visuais no Pará desde a década de 1950. O passeio não tem uma ordem cronológica, mas por onde você anda encontra sentido. Em meio às fotografias, pinturas, esculturas e gravuras de diferentes épocas e artistas. O Pará é o ponto de partida e a exposição Trajetórias Arte Contemporânea Paraense é o ponto de encontro. As obras fazem parte da coleção do Eduardo Vasconcelos. Ele começou a construir o acervo em 2011. Tem mais de 900 peças. Com elas, conseguiu criar uma trajetória das artes visuais no Pará em mais de 60 anos. De cada artista, eu sempre busco não ter uma única obra, mas conhecer, como o próprio nome da exposição, toda essa trajetória. Então, eu busco ver o que esse artista produziu nas décadas passadas. Óbvio, se é um artista mais recente, mais contemporâneo, as suas primeiras produções. Então, a coleção ela foi assumindo uma outra dimensão. A exposição reúne obras de mais de 120 artistas, cada um com uma linguagem própria, que aqui, compartilhando o mesmo espaço, conseguem dialogar. É um retrato da produção artística paraense que começa em 1959 até hoje. Tudo que a gente está vendo aqui são textos visuais, então elas se aproximam, elas se chamam, mas nem tudo é muito certinho, mas também às vezes tem um atrito, né? Que você coloca uma obra, né? Que não tem, tu olha assim, mas tem uma do lado, mas a conexão de uma outra forma. O trabalho está em exposição no Espaço Cultural Banco da Amazônia. Foi selecionado no primeiro edital de ocupação do local, que ontem completou 6 meses. É um espaço que qualquer pessoa pode vir visitar, é um espaço gratuito, né? E por isso que nós falamos que é inclusivo e é um espaço que nós cuidamos com muito carinho. Uma oportunidade para ver de perto a força da arte produzida aqui, como ela continua se reinventando ao longo do tempo. A partir do momento em que você coloca essas obras para um circuito público, isso permite que outras pessoas conheçam esses artistas, caso não conheçam. A exposição Trajetórias está aberta ao público até o dia 14 de junho no Centro Cultural Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas. A visitação de terça a sexta-feira é das 10 da manhã até as 4 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é das 10 da manhã às 2 horas da tarde e a entrada de graça. Agora o esporte.
Este ano, o lançamento nacional da Corrida do SESI vai contar com uma palestra da bicampeã mundial de salto com vara, Fabiana Müller. O repórter João Vanderlei está ao vivo e tem mais informações. Olá, boa noite, João. Boa noite para você, Jalele. Vou precisar falar um pouquinho baixo agora, porque a palestra da Fabiana acabou de começar. Estamos agora no auditório da FIEPA, onde acontece nesse momento o lançamento da segunda corrida nacional do SESI, né? E como convidado especial, a ex-atleta do salto com vara, campeã mundial, campeã pan-americana, a Fabiana Müller, que está palestrando sobre a sua carreira e sobre um método de corrida voltado à melhoria da performance e também prevenção de lesões. Este é um momento que é exclusivo apenas para os corredores inscritos e que amanhã também vão ter a oportunidade de participar de um aulão com a Fabiana no Parque da Cidade. E ainda há pouco ela conversou com a gente, inclusive falando sobre essa palestra e também sobre a estadia em Belém e o trabalho que ela veio executar. Vamos ouvir. É uma estadia curta em Belém, já vim outras vezes, mas dessa vez vai ser uma passagem rapidinha, mas com muito conteúdo para conversar com as pessoas sobre corrida, contar toda a minha motivação, minha superação e como agora eu estou ajudando as pessoas com essa corrida. E depois também tem um treinão que as pessoas vão estar fazendo, vou estar ensinando um pouquinho aí do método Müller para elas estarem correndo cada vez melhor. As pessoas vão nos derrubar, puxar a gente lá para baixo. A corrida está marcada para o dia 1º de maio e as inscrições ainda estão abertas. Vão até o dia 26 de abril. A Corrida Nacional do SESI vai acontecer simultaneamente em várias cidades pelo país e em 5 cidades no Pará. Além de Belém, Marabá, Barcarena, Altamira e Parauapebas vão receber o evento. Jarília. Obrigada pelas informações, João. Essa é uma corrida tradicional e o esporte tem atraído muita gente Brasil afora. Obrigada pelas informações. Goleada histórica em Manaus. O Paysandu levou 7-0 do Nacional do Amazonas pela Copa Norte. A derrota complica a classificação do Papão para a próxima fase. Pela terceira rodada da Copa Norte, um Paysandu Sub-23 entrou em campo contra o Nacional do Amazonas. E se o resultado final é difícil de explicar, como entender o que Matheus Capixaba quis fazer nesse lance? Enganado pela bola, viu Renanzinho sair na frente para abrir o placar. O segundo saiu 3 minutos depois. A defesa assistiu a bola passar de um lado para o outro, até chegar em Michel. Completamente apático, o Paysandu viu no seu goleiro, Giandrosne, a falta de reação para parar o desvio de Thiago Lopes. E para não dizer que os bicolores não criaram nada, até saiu uma boa troca de passes que terminou com o chute de Capixaba. No segundo tempo, o Paysandu até tentou ir para frente, mas imediatamente veio o contra-ataque. Apenas 10 segundos foram suficientes para o Nacional levar a bola de uma área a outra. Rafa Marcos fez 4-0. A ansiedade era tamanha que, quando era para ir devagar, Salomone acelerou e deu a bola de graça. Na sequência do lance, Hernânio Brocador sofreu pênalti. Ele mesmo converteu 5-0. Foi como um replay do primeiro tempo. 2 gols sofridos em 3 minutos. Era verdade que o jogo já estava perdido. Dessa forma, a defesa assistiu Vitinho aumentar a goleada. Na tentativa de um alento, Danilo Peu quase marcou de honra. Mas quem fez mais um foi o Nacional. Caio, de fora da área, fechou o placar. 7-0. A primeira vitória do Nacional sobre o Paysandu em 25 anos e a maior da história do confronto. Após a partida, nenhuma entrevista e nenhum pronunciamento. Somente após o desembarque da delegação em Belém, a diretoria vai convocar uma coletiva para tentar explicar o que aconteceu em Manaus. Amanhã tem transmissão do Campeonato Brasileiro aqui na TV Liberal, a partir das 4 horas da tarde. Remo e Vasco se enfrentam no Mangueirão pela Série A. Hoje foi o último dia de treinamento das equipes para a partida.
O Remo finalizou hoje de manhã, no Baenão, a preparação para o jogo contra o Vasco, que vai ser amanhã, no estádio Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a expectativa é de casa cheia. O Leão divulgou uma parcial da venda dos ingressos. Segundo o clube, mais de 20 mil torcedores já estão garantidos para a partida. É um jogo importante, né? Se a gente conseguir a vitória, a gente encosta até no adversário. E acho que no jogo do Bahia foi uma demonstração de um pouco da demonstração, né, do que é a nossa casa cheia. Então acho que esse apoio, esse trabalho em equipe, vamos dizer assim, acho que tem tudo para dar certo, e quanto mais a casa estiver cheia, vai ser melhor para a gente. Já o Vasco treinou hoje, pela manhã, nas instalações do Centro de Treinamento do Paysandu, no bairro de Águas Lindas. O técnico Renato Gaúcho tem os titulares bem descansados, afinal, poupou todos da viagem no início da semana para Buenos Aires, no jogo contra o Barracas Central, na Copa Sul-Americana. Os vascaínos estão se sentindo praticamente em casa. Ontem, dezenas de torcedores paraenses receberam um time pelas ruas da capital e aguardaram os jogadores em frente ao hotel no centro de Belém. Esse apoio do torcedor, eles aqui nos dão esse apoio maior. Eles estão com a gente independente de qualquer coisa, não importa o estado, eles sempre estão marcando presença. Então, a gente está muito feliz por esse apoio e que a gente possa retribuir dentro de campo e buscar essa vitória. Vamos acompanhar agora os comentários de quem está de olho aqui no JL2. Tadeu, boa noite. Isso é corriqueiro. Carros e motos estacionados na ciclofaixa em Coraci. Motoristas, motociclistas se acham os donos da rua, pouco se importam com os ciclistas, que são os mais frágeis. Mostramos uma reportagem sobre o desrespeito às ciclofaixas aqui em Belém. Sempre mostramos esse tipo de comportamento inadequado, infelizmente. O Mauro, parabéns para essas mulheres ribeirinhas nesse novo ciclo da vida. Sucesso sempre para todas vocês, muita saúde. Parabéns, quem deseja é o Mauro Dias, aí do Coqueiro. Ele se refere às mulheres lá do oeste do Pará, que estão estudando, realmente uma bela iniciativa. O Marinaldo, que vergonha, o Paysandu passou esta noite na Copa Norte, 7-0, difícil de engolir. Hoje, um dia difícil para os torcedores aí do Paysandu. Boa noite, Jalília. Gelison, parece a Alemanha jogando com o Paysandu. Vamos esperar que o Paysandu se recupere aí dessa goleada e que o Remo vença o Vasco amanhã. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia nesse mês. João Jadson está de volta ao JL2 a partir de segunda-feira. Uma ótima noite, bom fim de semana. Tchau, tchau.